Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Muito frio aí. Bom, hoje na nossa última aula de história, que antecede os dias de descanso de vocês, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso capítulo oitavo, né, a respeito da Grécia Antiga, essa civilização que se formou na Grécia, né, e que trouxe muita importância, né, até mesmo para a nossa atualidade, como o teatro, a democracia, a filosofia, os grandes debates, né, da política, os primeiros historiadores, os esportes, nós vimos também. Eu deixei algumas questões na plataforma que nós vamos responder durante a nossa aula online a respeito do que é democracia, né? E do que quais as diferenças importantes entre Esparta e Atenas, né? Que foram duas grandes importantes civilizações, grandes importantes cidades-estados, né? Elas tinham uma certa rivalidade. Depois nós vimos a formação da civilização grega, né? Aqui na página 278, que como vimos no capítulo 7, por volta de 500 anos antes de Cristo, a civilização grega tinha muitos conhecimentos em diferentes áreas. Os antigos gregos ocuparam vários territórios ao longo da costa dos mares mediterrâneos, né? Nós vimos aqui a respeito da ocupação, né? Eles ocuparam predominantemente as áreas costeiras, eu cheguei a falar para vocês, dos continentes europeus, além de diversas ilhas, né, que eles foram ocupando, né? Essa é a resposta do número 1, né? O que o mapa indica sobre a civilização da Grécia Antiga. Quais são os nomes das maiores ilhas que aparecem no mapa, né? Aqui daí é com vocês, né? Tá pintadinho ali de vermelho, né? Aqui mostra também a respeito dos estudos arqueológicos que indicam que a civilização grega começou a se desenvolver muito tempo antes, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, a civilização grega ela é dividida em diferentes períodos, né? É uma coisa que eu vou vir explicar para vocês nas próximas aulas, tá? Vamos mais conhecer sobre esse assunto, né? Aqui tem até a reconstituição de objetos usados pelos primeiros habitantes da região da Grécia Antiga, sítio arqueológico de Díspilo, em Castória, na Grécia, né? A gente pode observar que são alguns cestos, né? Que foram achados, né? Hoje nós vamos falar a respeito da ilha de Creta, uma ilha bastante importante, né? Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, vivia na ilha de Creta uma civilização conhecida como minoica, tá? Minoica é um termo de rei lendário a respeito de grandes palácios, tá? Essa civilização tinha muitos palácios, né? Esses palácios eram muito grandes, né? E eles serviam como centros administrativos, religiosos e também que armazenavam algumas mercadorias também que seriam comercializadas com outras regiões. Eles tinham essa questão de comercializar. Então, esses palácios serviam como centros administrativos, né, para reuniões, centros religiosos, onde eles se reuniam para a adoração dos deuses deles e para armazenar mercadorias para serem comercializadas, tá? Eles eram navegantes e realizavam comércio marítimo com povos da antiguidade, como egípcios e fenícios. Uma curiosidade bastante importante, né? A questão do comércio marítimo deles, né? Eles comercializavam, que nem aqui fala, com diversos povos. Eles eram bastante, nessa questão das grandes navegações, eles eram bastante empenhados, eles tinham bastante conhecimentos a respeito das grandes navegações, de navegar, por onde navegar, questão de comercializar, até que fala, né, que eles comercializavam com os antigos egípcios e os fenícios, né? Questões muito importantes. A principal cidade minoica era Knossos, onde eles construíram um grande palácio. Esse palácio ocupava uma área de cerca de 22.000 metros quadrados e era o centro administrativo, religioso e econômico da ilha de Creta. Que nem eu falei para vocês. Nesses palácios, né? Esse acho que era o principal, onde eles se reuniam para fazer as discussões religiosas, políticas, era o centro administrativo, era onde servia de adoração para os deuses, onde eles cultuavam a religião, onde eles guardavam as mercadorias para serem comercializadas, entre outras coisas. Além da família real, viviam ali os funcionários da corte, né? Provavelmente tinha alguém que era como se fosse um rei, né? Que era o principal, né?
E vivia a família dele, que é a corte, né, que vivia em torno, e os funcionários que ali habitavam. Bastante parecido quando nós falamos com o Antigo Egito, né, as civilizações que nós chegamos a estudar, né. Quando nós falamos, lembra bastante essa questão do Antigo Egito. No Palácio de Knossos havia santuários, armazéns, né, oficinas e áreas para a prática de esportes, né. Como eu citei nas aulas passadas, os gregos eram bastante próximos dos esportes, né? O esporte, né, ele tem o seu berço na antiga Grécia, né? Eles eram bastante adeptos de praticarem esportes. As principais modalidades esportivas eram o salto sobre o touro, o pugilismo, né? O pugilismo não, aqui embaixo tem a descrição do que é, né? Que é um tipo de esporte de combate semelhante ao boxe. Aqui tem afresco, né, de cerca de 2.000 anos atrás, encontrado no Palácio de Knossos, né, é uma imagem retratada. Agora nós vamos falar um pouquinho da civilização creto-micênica, que é enquanto os minoicos, né, eles se desenvolviam na ilha de Creta, a Península Balcânica estava sendo ocupada por povos indo-europeus, né, povos originários das regiões da Ásia Central. Entre eles, os jônios e os eólios e os aqueus. Os aqueus fundaram na região algumas cidades, entre elas Argos, Tirinto e Micenas. Micenas, acho que até hoje, se eu não me engano, tem essa cidade ainda em pé. As pessoas, acho que é um destino turístico bastante conhecido que as pessoas vão, se eu não me engano, tem que pesquisar certinho. O centro político da civilização aqui era Micenas, e por isso seus habitantes ficaram conhecidos como micênicos. Os micênicos realizavam um comércio marítimo com povos da região, entre eles os minoicos, ou seja, então eles comercializavam com os minoicos também, ou cretenses, né, com o pessoal da ilha de Creta. Essa civilização micênica, ela comercializava com o pessoal que vivia na ilha de Creta, né, tinha essa questão. Por volta de 1450 a.C., os micênicos invadiram a ilha de Creta, conquistando a cidade de Knossos, né, que é onde ficava o palácio, né, aquele palácio de 22.000 metros quadrados. Eles invadiram e conquistaram, e o intercâmbio cultural entre micênicos e cretenses deu origem à chamada civilização creto-micênica, considerada a principal ancestral da civilização da Grécia Antiga, né? Ou seja, né, teve essa invasão, que nem eu falei para vocês, quando falo invasão, não tem como se lembrar quando o Império Romano acabou invadindo a Grécia, né? Então teve esse choque cultural e essa mistura, né? Então acabou se tornando apenas uma civilização só. O fim, né, dessas civilizações, né, dizem que foi por conta de catástrofes naturais, né, como terremotos, desastres ambientais, né, que são terremotos, tsunamis, esses tipos de acontecimentos. Por isso que acabou essas civilizações tão importantes, né? Então, revisando novamente, né, a ilha de Creta, né, os povos que viviam nessa ilha, né, eram os Knossos, né? Eles foram invadidos pelos micenas, invadiram o palácio de Knossos, né? E acabou se tornando apenas uma civilização, a civilização creto-micênica, ok? Pessoal, por hoje é só isso. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem na plataforma. Não fiquem com dúvidas. E até a próxima aula, ok?